Atualização sobre Paulinho, Maurício e Vitor Roque do departamento médico do Palmeiras, a partida contra o Mirassol, acompanhamento do mercado por Nino, Danilo e Barbosa e o colunista do The Futebol que pode ser o novo diretor de marketing do Palmeiras. Fala família Palmeiras 90 mais, é isso que você vai ver no vídeo de hoje, tem muita coisa legal e informação em primeira mão pra gente conversar do jeito que você sabe que a gente gosta de fazer comunicação. E o Palmeiras enfrenta o Mirassol numa partida que tem tudo pra acionar a maior mística do futebol. Você já vai entender onde eu vou chegar porque a gente vai analisar os números. O time deve vir escalado mais ou menos assim, tá? Carlos Miguel no gol, Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux no lugar do machucado Murilo, Piquerez, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson deve ganhar a posição pela esquerda, John Arias na direita, Flaco Lopes e Ramon Sosa. Talvez a gente devesse colocar o John Arias no lugar do Kelvin, né? Porque ultimamente ele tem jogado mais marcando do que atacando. Bom, então basicamente o jeitão do time jogar é isso aqui, ó. Olhando por cima, a gente vê o Ramon Sosa ocupando esse espaço mais como um centroavante, né? Enquanto Felipe Anderson e John Arias vão acabar flutuando entre as linhas e o Flaco Lopes vai jogar meio que como um falso 9, como tem atuado recentemente, né? Então, o John Arias, toda vez que puxar aqui para o meio, se é que ele vai jogar mesmo como um ponta, né? Puxando pelo meio, ele abre um corredor para o Kelvin passar, tá? Já conversamos sobre esse tipo de tática aqui, né? E já conversamos sobre esse carrossel que o Palmeiras faz na frente, onde o Flaco Lopes, ele acaba flutuando para o meio para dar espaço para o Arias e para o Felipe Anderson, no caso, que vai jogar no lugar ali do Maurício, né? Também já vamos falar dos lesionados. E aí o Ramon Sosa vai ter liberdade para atacar o espaço. Jogadores como Ramon Sosa e Vitor Roque, eles não conseguem, até posso usar o Yuri Alberto como exemplo, né? Eles não conseguem jogar sem espaço. Eles precisam de espaço para atacar. Então, quando o Palmeiras estiver defendendo, formando mais ou menos uma linha assim, ó, o Ramon Sosa no contra-ataque, ele vai brilhar, porque ele corre muito e ele vai ter esse espaço para se deslocar, tá bom? O que a gente acha importante dessa partida contra o Mirassol? Se o Marlon Freitas e o Andreas Pereira conseguirem jogar, o Palmeiras tem tudo para ter dois meias armadores aqui municiando o Flaco e o Sosa. E o que o Flaco Lopes tá jogando de bola, velho, é absurdo. Quando a gente chegar no momento de falar do mercado da bola, vamos falar do Flaco também, tá? E olhando aqui o campo 3D mais uma vez, só para ficar fácil de compreender, né? O Andreas Pereira, ele joga aqui, certo? Como meia de ligação. Mas muitas das vezes ele vai fazer um papel centralizador aqui, tá? A gente já viu isso acontecendo muito, né, recentemente. E aí o Palmeiras ataca com o time assim, ó, com 5 homens, tá? O Andreas Pereira fica aqui, ó, no meio, como um camisa 10 mesmo. E o Marlon Freitas faz o trabalho de 5/8 sozinho, velho, é um jogador incrível. Taticamente, o Marlon tem muita coisa pra entregar ainda pro Palmeiras, tá bom? Mas, Henrique, que mais que a gente pode falar dessa partida e que é importante a gente dialogar, né? Vocês sabem como a gente funciona aqui. Eu não gosto só de falar a minha opinião. Eu gosto de provar, eu gosto de trabalhar com números. Então vem comigo pro SofaScore, porque a gente vai analisar essa partida tintim por tintim antes das notícias do mercado da bola. Então vamos lá, senhores, o Palmeiras deve vir escalado com esse time, tá? É o mesmo time que a gente montou na nossa mesa tática, mas tem alguns detalhes aqui interessantes, ó. Quando a gente analisa o valor de mercado das equipes, é assustador. Os números que o Palmeiras traz aqui, né, o valor de mercado dos atletas é absurdamente maior que o Mirassol. Não, nós não podemos aceitar tomar pressão de um clube onde só o valor de mercado do Ramon Sosa vale mais que o time deles inteiro somado, tá? É bem verdade que no 11 contra 11 valor não quer dizer nada, o que vale é bola na rede. Mas o Palmeiras tem que sim se posicionar como favorito para vencer essa partida, tá? Idade dos jogadores bem pareada, tá? Tanto os jogadores do Palmeiras como os do Mirassol têm mais ou menos a mesma faixa etária, são dois times mais experientes, né? Não vejo grande diferença. Analisando aqui o desempenho dos times, né? Então, nesse Brasileirão, o Palmeiras tem uma nota 6,95 contra uma nota 6,73. Presta atenção. Exibindo a nota média para a competição dessa temporada em nível de equipe. Em média, apenas 1% das equipes alcançam uma nota superior a 7,2. O Palmeiras vai chegar lá, tá bom? Vamos dar uma analisada aqui nas estatísticas dos times para a gente poder, de fato, falar o que esperar disso e por que o Palmeiras é favorito.
São 5 partidas no Brasileirão pro Palmeiras e 4 pro Mirassol. O Palmeiras marcou 13 gols, o Mirassol marcou 8. Né? Então foram 2,6 gols por partida pro Palmeiras contra 2 pro Mirassol. Isso me indica que o Mirassol é um time que faz gols. Se o Palmeiras não entrar minimamente ligado no setor defensivo, vai tomar pelo menos um gol do Mirassol. Então o Palmeiras sofre 7, o Mirassol sofre 7. 7 gols em 5 partidas é ruim, mas 7 gols em 4, como o Mirassol tem, é péssimo. Ou seja, o Palmeiras tem sim a chance de marcar pelo menos 2 gols contra essa defesa. Nenhum dos times passaram jogos sem sofrer gols, o que é perigoso. E aí o Palmeiras tem 10 assistências e 46% da posse de bola nas médias das partidas, né? Enquanto o Mirassol tem 55%. Mirassol é um time que para você vencer, você vai ter que começar ligado, atacando os caras, e depois você pode retrancar, porque eles vão ficar com a bola no meio campo, tocando, sem gerar resultado, tá bom? Nota mais alta do jogador do Palmeiras é o Vitor Roque, né, 7,5. Mesma nota do Igor Formiga. Já o Andrés tem 7,44 na segunda posição. Você vê que o time do Palmeiras é muito mais linear, né? Gomes, Murilo, Flaco Lopes, né? E aí, pra gente finalizar essa comparação e dar o veredito, vamos analisar um ponto aqui muito importante, né? Então, se o Palmeiras fez 13 gols contra 8 do Mirassol, de qualquer forma, na posse de bola, os caras mantêm um número de acertos de passe absurdo, tá? E eles tocam muito mais a bola. Resta saber se esse toque de bola vai ser no campo defensivo, né? Palmeiras é um time que desarma mais, portanto mais passivo, e que faz uma média de 15 faltas por jogo, um número alto, tá? Palmeiras tem mais impedimentos, bate mais tiros de meta, tal. Então a gente tem tudo aí, ó. Embora o Palmeiras faça 15 faltas por jogo, a média de cartão amarelo é menor. Então o Palmeiras tem tudo aí pra jogar uma partida difícil, mas pra performar, né? Não dá pra aceitar empatar ou perder pro Mirassol nessa fase do campeonato. Estamos acompanhando e vamos trazer o melhor conteúdo pra vocês na segunda-feira a respeito desse pós-jogo, tá legal? Agora vamos lá, vamos falar um pouquinho de mercado da bola. O Palmeiras tem uma novidade interessante aí, que é a possibilidade, segundo toda a imprensa está noticiando, de ir para cima e fechar a contratação do Barbosa. E aí ficou uma pulga atrás da orelha. Nós trouxemos uma informação exclusiva aqui a respeito do Nino, o zagueiro Nino, que, ao que tudo indica, né, supostamente tem um pré-contrato com o Palmeiras. Pré-contrato esse que só não vai ser validado caso o Nino receba uma proposta de salário de algum clube que tope pagar 50% a mais do que o Palmeiras está pagando. Muito difícil de acontecer, tá? Aí, ao que tudo indica, segundo as fontes e tudo que a gente tá vendo aí, né? O Palmeiras já se acertou com o Zenit também. Ok. Porque, cargas d'água, surgiram comentários de que o Barbosa seria jogador do Palmeiras, que o Palmeiras pelo menos estaria tentando conversar com o Barbosa. Na minha cabeça não fez sentido nenhum, e a gente vem falando isso nos vídeos atualmente, né? Estamos acompanhando. Se tiver alguma novidade, vamos trazer para vocês, tá? A possibilidade de chegada de 2 zagueiros no Palmeiras é nula. Palmeiras tem Koné, tem Benedetti, são bons jogadores. Se tem Arsenal e Barcelona querendo levar os caras, velho, não vai a gente falar que o cara não tem minimamente qualidade, né? Se vão se tornar bons jogadores no profissional, não temos como confirmar, mas o efeito Naves está aí para provar que sim, a base do Palmeiras produz bons zagueiros e sim produz bons atacantes. Vamos acompanhando para te posicionar. Sobre o Danilo. Sobre o Danilo é o seguinte, saíram algumas notícias, até o Jorge Nicola, né, colega aí, fez um vídeo lá dizendo que o Palmeiras não tem interesse em gastar 100 milhões no Danilo agora. Não é a informação que parece estar circulando por aí na imprensa, de maneira geral. A imprensa tradicional e a imprensa alternativa que cobre o Palmeiras tem falado sim que o Palmeiras quer o Danilo, que há um interesse na chegada do Danilo e que esse interesse é mútuo, ou seja, que o Danilo também quer vestir a camisa do Palmeiras, e aí a gente tá num impasse, né? Se o Danilo quer, se o Palmeiras quer, se o Textor precisa vender, se o Botafogo não tem grana, será que vai rolar? A gente teve uma novidade aí, né? O Danilo, o Botafogo foi eliminado da Libertadores, né? E aí o Danilo meio que, poxa, ter um jogador com aquele porte pra jogar só o Brasileirão, não sei se vai fazer sentido para um time que precisa capitalizar, né? Lembra? SAF precisa fazer dinheiro. Se não fizer dinheiro, não tem sobrevivência. Estamos seguindo tudo de pertinho para poder te atualizar, tá bom? E aí uma informação importante, ó, presta atenção.
O Palmeiras demitiu, né, essa semana o Eduardo Silva, que era o superintendente de marketing do clube e que tinha ali, segundo o jornal The Football, né, segundo o site The Football, tinha um salário de 38 mil por mês, né, supostamente. Legal. E aí, o que está acontecendo? O Palmeiras separou o departamento de marketing e o departamento de comunicação. São dois departamentos diferentes agora. Legal. Para o departamento de comunicação, quem segue no. Quem vai iniciar, né, o trabalho na gerência de comunicação é o jornalista Fernão Kettelroth, que é um jornalista que está no Palmeiras desde 2017. Então ele vai ser o gerente de comunicação. Legal. E quem está sendo cotado para assumir a diretoria de marketing é o setorista ou colunista do The Football, Fábio Bola. Tá? Só que tem um detalhe, ele seria um diretor de marketing estatutário. Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que ele não ganha salário. Por ele ser um conselheiro do Palmeiras, ele faria o trabalho sem custo, sem ônus para o Verdão. E isso indicaria uma economia mais ou menos de 500 mil reais por ano. 500 mil reais por ano. Parem para pensar. Faz sentido que isso aconteça, porque o Palmeiras ele tá se aproveitando para investir em setores, em localizações diferentes para a base do Palmeiras, né, que é o que tá gerando muita grana. E, cara, é uma economia de 500 mil reais. Imagina o que não se dá para o que não dá para fazer, né, com 500 mil reais por ano de verba, de budget, para você trabalhar em qualquer área do clube. Você pode desenvolver o futsal, você pode, enfim, uma série de coisas, futebol feminino, o próprio masculino na base, dá para fazer muita coisa, tá? Então, o conselheiro ele participou de algumas discussões de contratos de patrocínio do clube. Esse Fábio Bola, só para você ter uma noção, ele ainda precisa ser avaliado pela Leila Pereira, é claro. Mas, cara, sabe quando tá tudo caminhando para isso acontecer? E isso vai ter um impacto grande no Palmeiras, tá? Então isso acaba também corroborando com o que eu falei no vídeo de ontem, né? Provavelmente o Eduardo foi mandado embora porque a situação com a Victor deu errado, tá? Eu acho que é isso. O Palmeiras se ancorou naquele patrocínio de 20 milhões e o cara escolheu uma empresa que estava fadada ao fracasso, tá? Então basicamente é isso que tá dando a entender. E aí com a chegada do Bola, se de fato ele vier, Palmeiras pode mudar a forma de marketing, a forma de se posicionar. E uma das ações de marketing que pode ser interessante e relevante para o Palmeiras é conversar com o comercial para tentar baixar o preço do ingresso, para tentar fazer ações promocionais, trazendo a torcida para perto. E é por isso que é muito interessante. Lembra do que eu falo sempre aqui, tá? Vamos analisar o futebol de uma maneira diferente. Esquece só a linha dentro do campo. Tem muita coisa que envolve o futebol. O futebol é um instrumento de socialização. Eu acho que esse cara vai fazer um bom trabalho se de fato ele vier, tá bom? E aí, progredindo no nosso giro de notícias, vamos falar sobre o nosso departamento médico, tá? Maurício, primeiro. Maurício tá se recuperando de uma lesão leve, tá? Ele sofreu uma entrada lá, enfim, o pé dele tava todo machucado na partida, acho que foi na final, né, do Paulistão. O Maurício, ele tá se tornando um jogador indispensável taticamente pro Palmeiras, tá? A forma como o Abel Ferreira joga é uma forma que necessita de uma recomposição rápida. E o Maurício consegue fazer isso muito bem. É um jogador jovem, finaliza bem, pisa na área. Eu gosto do futebol do Maurício, tá? Ele foi sondado na Atalanta nessa última janela. Então, assim, nenhum jogador do meio-campo do Palmeiras acaba fazendo uma função só. Eles são todos muito polivalentes, né? Marlon Freitas, hora de 5, hora de 8, hora de terceiro homem defensivo. Andréas Pereira, hora de 10, hora de 8. Enfim, os jogadores flutuam, rodam muito no campo, né? E aí a gente tem essa informação. Maurício provavelmente deve estar de volta, mas não para a partida contra o Mirassol, tá? O núcleo de saúde e performance tá acompanhando o jogador, também tá... Cara, foi uma maratona de jogos, né? Um em sequência do outro aí, enfim, os jogadores também precisam se recuperar. Não é tão simples assim. Não é como a gente que às vezes vai jogar uma pelada no domingo e aí na segunda joga outra. O nível de intensidade é completamente diferente. E aí muita gente vai falar, mas o cara ganha 900 mil por mês. Eu sei, mas o cara é um ser humano também, né? Não é uma máquina, é óbvio. O corpo, o músculo, o tendão, cara, vai tudo gastando. Então você precisa de recovery, né? Como eles chamam, precisa de recuperação, tá bom? Então Maurício não estará disponível para a partida contra o Mirassol, mas há grande chance de seguir para a próxima partida do Palmeiras. Já o Vitor Roque segue num cenário semelhante.
Desde a partida contra o São Paulo, ele tá vivendo um estresse, né, por conta da carga de partidas. O Vitor Roque é um jogador que vai muito pro embate, né, pro corpo a corpo. E ele acaba sentindo, não tem jeito. É veloz, acaba sendo derrubado, é um jogador de muita qualidade. Então o Vitor Roque também não estará disponível, ao que tudo indica, e ele fez uma atividade hoje em campo, né? Tanto ele como o Maurício e o Murilo, só que com o núcleo de saúde e performance acompanhando o tempo inteiro, que é para evitar a lesão. O que aconteceu com o Marcel Ruiz essa temporada não pode acontecer com os jogadores do Palmeiras. O cara rompeu o ligamento, mas porque ele estava já no limite da sobrecarga. Então ele já estava em sobrecarga e estava no limite dela fisicamente, fisiologicamente, ele não aguentou. Isso não deve acontecer com o Vitor Roque. É por isso que o núcleo de saúde e performance está poupando. Não é grave. É só recovery, é só recuperação. Ele precisa regenerar para poder estar no seu ápice aí e evitar lesão. Até porque ele deve ir ser convocado para a Copa do Mundo, merece, tá? E deve, Ancelotti deve dar uma chance para ele. Murilo já é um caso um pouquinho mais perigoso porque é joelho, é torção no joelho. Parecia que era alguma coisa no ligamento, né, no cruzado anterior, mas não é, tá? Então, ao que tudo indica, o Murilo vai ficar talvez um mês ali, por aí, de molho, para tentar se recuperar. E sobre o Paulinho, Henrique, o que temos para falar sobre o Paulinho? Paulinho segue muito firme na recuperação. Então, lembra que eu falei que ele ia entrar agora na fase final de transição? Ele está nessa fase. Tanto que ele já está treinando com bola em rachão. Lembra que eu falei para vocês? Esse é o maior indicativo de que o jogador tá quase pronto? Tá acontecendo, tá? Então ele tá entrando em campo agora para os rachões. Tá fazendo a fila de atividades físicas que a gente já falou que ele estava fazendo. Agora também tá participando dos treinamentos pontuais ali para os atacantes, etc. E participou de rachão no treino. Não era bem um rachão, é campo reduzido. Mas não deixa de ser um coletivo, né? E por conta disso, a gente tem expectativa real agora de que ele em abril esteja à disposição do Abel Ferreira. Ouçam o que eu tô falando, eu tenho muita expectativa no Paulinho Caçador. Vai jogar muita bola com a camisa do Palmeiras e o que ele fez no Mundial foi só um exemplo do que ele pode criar pro Verdão, tá? Tenho muita expectativa nisso. Agora você já sabe. Você chegou até aqui, não chegou? Você tá me ouvindo? Você chegou até aqui. Deixa um comentário pra mim dizendo que você chegou até aqui. Agora é o desafio dos brabo, tá? Eu tô fazendo isso em alguns vídeos porque eu quero ter uma noção das pessoas que chegam, né? Tem gente que fica não quer mandar mensagem, não quer mandar comentário, tá tudo bem. Mas eu quero saber se você chegou até aqui. É importante pra gente saber, nosso vídeo é longo, né? E é um resumão do dia inteiro. Então eu gosto muito de ver quem conseguiu chegar até o final do vídeo, quem gosta do canal de verdade. Deixa um elogio, deixa uma mensagem aí pra gente, porque não é fácil produzir conteúdo. A gente não trabalha só com isso, então é o dia inteiro na correria. Eu agradeço do fundo do meu coração pelo carinho de sempre, palmeirense. Um forte abraço pra você, que Deus te abençoe e avante palestra.